Nós vivemos em um mundo imensamente influenciado pela tecnologia. Ela mudou muito a nossa maneira de buscar conhecimento, de conversar, de se relacionar com as pessoas e também de se divertir. A cada ano aumenta o número de atividades que a gente faz online, assim como o tempo que a gente se dedica para elas. Estudar um fenômeno super atual, que muda tanto e numa velocidade impressionante, é um grande desafio. E a gente ainda se depara muitas vezes com os nossos próprios preconceitos, com visões mais alarmistas ou até reducionistas sobre esse tema tão amplo e tão complexo. Mas como toda ferramenta, as novas tecnologias podem também ter alguns impactos negativos na vida das pessoas. A dependência de tecnologia é considerada um tipo de dependência comportamental, assim como o envolvimento problemático com jogos de azar e o comprar compulsivo. Nesses casos, o problema não se dá em função do uso de uma substância química externa ao nosso corpo, mas sim pela realização de uma determinada atividade. Do ponto de vista clínico, se trata de um comportamento intenso e persistente, caracterizado por 3 principais sintomas: perda de controle sobre o uso, aumento da prioridade desse uso em relação a outros interesses e atividades, e a continuação desse comportamento apesar da ocorrência de consequências negativas. E é fundamental a presença de um prejuízo significativo em alguma área importante da vida de funcionamento das pessoas. É óbvio que a tecnologia não é por si só problemática, e a grande questão é o uso que é feito delas. A grande maioria das pessoas acaba usando de um modo saudável e que traz muitos benefícios, e é uma minoria que vai acabar tendo problemas em função da quantidade e também da qualidade desse uso. Uma outra questão importante é que nem toda tecnologia é igual, e essas diferenças são muito importantes de serem entendidas. Na prática clínica, os subtipos de dependência de tecnologia de maior relevância são a dependência de jogos eletrônicos, de redes sociais, de smartphones e o uso compulsivo de pornografia online. Já se tem inúmeros estudos que mostram que quem tem problemas com jogos eletrônicos tem um perfil diferente de quem tem problemas com o uso de redes sociais. E isso é muito importante na hora de se pensar sobre o que fazer nessas situações. Da mesma forma que acontece com outros problemas emocionais e de comportamento, as causas da dependência de tecnologia são bastante variadas. Alguns fatores de risco são relacionados com a forma com que a pessoa lida com as tecnologias, mas a maioria deles tem a ver com o jeito com que a pessoa lida consigo mesmo e com as outras pessoas. Em torno de 50% das pessoas que fazem um uso problemático dessas tecnologias apresenta, ao mesmo tempo, outros problemas emocionais, como depressão, ansiedade social e déficit de atenção. Se observa também uma relação de causa e efeito com o comportamento de dependência. Uma pessoa que se sente triste, desanimada e com autoestima baixa pode ficar especialmente atraída por um jogo mais estimulante, que proporcione uma sensação de competência maior e também permita esquecer temporariamente dos problemas que está enfrentando. Nesses casos, o uso intenso do jogo pode inicialmente proporcionar um certo alívio e funcionar como uma estratégia de autotratamento para o problema emocional, mas com o passar do tempo, a manutenção desse uso pode inclusive agravar os sintomas. Além disso, alguns comportamentos de saúde, que acabam ficando meio fora de moda nessa nossa cultura de produtividade, também são fundamentais para diminuir o risco de uso problemático, como manter uma rotina adequada de sono, ter uma alimentação saudável e realizar atividade física regularmente. Se você tem interesse por esse tema, eu quero te convidar para participar do curso Dependência de Tecnologia, das evidências científicas à prática clínica. As aulas vão ser ministradas por mim e por colegas psiquiatras e psicólogos que fazem parte do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. As inscrições já estão abertas, então clica no link abaixo para saber mais e eu espero vocês lá.